Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amira, eu tô no terceiro ano do ensino médio, sou vestibulanda de Direito e nesse canal eu mostro um pouco da minha rotina pra vocês. A ideia inicial desse vídeo era para ele ser um pouco mais longo e eu deixar apenas com música de lo-fi e tal para vocês estudarem junto comigo, mas depois de 2 meses com esse vídeo guardado, eu decidi mudar. Eu decidi fazer um vídeo mais longo mesmo, explicando, dando dicas e falando sobre o processo que é o terceiro ano do ensino médio. Se você não tem interesse em saber mais ou menos como é a rotina, como é a confusão, a ansiedade dentro desse período, eu não aconselho ver esse vídeo. Se você ainda não chegou, não está passando por isso e quer saber como é, aconselho sim ver, mas não é uma coisa obrigatória. Eu não vou dar nenhuma dica de estudo, nada disso que todos precisam ver. É mais uma conversa de vestibulanda para vestibulandos. A ideia desse vídeo veio, na verdade, com um professor meu que me pediu para mais 3 colegas falarmos com o nono ano a respeito do ensino médio, a respeito dessa realidade. E aí me surgiu a ideia de trazer isso também para o meu canal do YouTube, mas na verdade não estou falando com o ensino fundamental, eu estou falando direto com quem já está no ensino médio. O intuito aqui é ter uma conversa muito direta e muito realista para que vocês que ainda não chegaram saibam o que espera e para quem já tá, se sentir um pouco mais acolhido fora dessa realidade idealizada dentro do YouTube, de que a rotina tem que ser perfeita, tem que ser sempre produtiva e essas coisas. A primeira coisa que eu tenho para falar é que muita coisa no terceiro ano depende unicamente de você. Você tem a escola, você tem as aulas que os professores estão te dando, os exercícios que eles estão passando, as dicas de frequência, do que mais cai, do que menos cai dentro da prova do Enem, mas em casa é você por você, é você decidindo o que você vai estudar, o que você tem mais dificuldade, é você tendo maturidade para saber, nossa, eu sou péssima em matemática, então vai ser uma matéria que eu vou estudar mais mesmo eu odiando. O terceiro ano é muito disso, é você saber que é aquilo que você precisa, sabe? E não tem essa de o professor pegar na sua mão e te dar dever de casa e te falar para você fazer isso, isso e isso. Essa para mim é a parte mais complicada, não ter dever de casa, mas não ter alguém para te falar, tudo bem, agora você vai ter uma prova, semana que vem você vai estudar biologia e português. Não tem ninguém para te falar isso. Esse ano eu não tenho prova, né? Eu já falei isso para vocês, é simulado. E para simulado não tem como estudar, tipo, até tem, mas eu não estudo para simulado, eu vou com o que eu tenho. E assim eu consigo ver mais ou menos no que eu preciso focar. Mas até você adquirir essa ideia, tipo assim, do que você tem que fazer, do que você tem que focar, do que você não precisa focar tanto, isso vai de muito tempo, gente. Eu tô chegando nessa conclusão agora, na metade do ano, pra vocês terem uma ideia. Os primeiros momentos que você se vê sozinho, sem ter ninguém para pegar na tua mão e te falar, agora você vai seguir esse caminho, é muito complicado, são momentos muito difíceis. Eu passei por várias crises de ansiedade, por vários dias que eu não conseguia fazer nada, porque eu ficava em estado de vegetativo na minha cama. Mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas tudo isso acontece, tudo isso é normal, faz parte do ano, sabe? Quando eu mudei pro terceiro ano, eu já sabia que isso ia acontecer, eu já sabia que iam ter momentos que eu não ia saber o que fazer, entendeu? E ao contrário do que eu pensava em janeiro, eu não tinha nada preparado. E essa é uma outra parte desse vídeo muito importante. Eu achava que eu tinha tudo pronto em janeiro, eu já tinha a minha rotina, eu já tinha o meu cronograma, tudo que eu ia estudar. Gente, não é assim que funciona, entendeu? Você vai descobrindo ao longo do ano, ao longo do que você vai estudando, o que você tem dúvida, o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade, as matérias que você não consegue interpretar, as que você consegue interpretar, e tudo isso é com o tempo, é na medida que você vai estudando, nos momentos que você vai fazendo simulado. Eu, pra falar bem a verdade pra vocês, não assisti nenhum vídeo de tipo assim, o que fazer no terceiro ano, como ir bem no Enem, eu não assisti nada desse tipo, eu fui descobrindo tudo sozinha, e eu acho que foi isso que tornou esse processo um pouco mais longo do que eu precisava ser, mas eu não me arrependo nem um pouco.
Eu digo que não me arrependo porque assistindo esses vídeos eu faria o que as pessoas estão fazendo dentro do vídeo, sabe? Aí eu tentaria várias rotinas diferentes até encontrar a minha, e isso ia levar mais tempo, eu acho, sabe? Eu fui tentando uma coisa, depois eu tentei outra e aí deu certo, aí eu adaptei porque eu já tinha dado certo e aí foi mais tranquilo pra mim. Vou explicar mais ou menos pra vocês o que eu tô fazendo, porque no vídeo do início do ano, se vocês forem lá depois desse vídeo, vocês vão ver como é tudo diferente. Lá eu achava que eu ia conseguir revisar todas as matérias que eu tive de manhã, na parte da tarde, que eu ia conseguir fazer exercício, simulado, assistir tudo e caso não entendesse, assistisse mais aula gravada dentro do YouTube e não foi bem assim. Se vocês verem o meu primeiro cronograma, lá tá tudo detalhado, tipo assim, estudar física, estudar matemática, estudar química, porque eu tinha os meus cursos, né? Mas pra falar bem a verdade pra vocês, eu saí do meu curso de matemática, eu tô agora só com o curso de física e com o curso de química, saí com o de matemática. E matemática era o mais importante pro Enem, eu sei disso, eu sei que vão comentar isso nesse vídeo, mas eu não tava conseguindo adaptar a minha rotina. O de química e o de física eu tô conseguindo levar bem mais tranquilo. O de física tava sobrepondo o de química, então ficava muito difícil pra mim, pra eu conseguir organizar tudo, eu não tava conseguindo ver todas as aulas, e foi aí que começou o meu surto. Eu falei que essa ideia de não ter ninguém para me guiar era muito assustadora, mas também é muito maravilhosa ao mesmo tempo, porque não ter ninguém para ficar manipulando as coisas que eu tenho que fazer, como a escola, né, fazia durante muito tempo. Ano passado, como eu já falei para vocês, a prova que eu tinha durante a semana me ocupava 3 dias, 2 para estudar e 1 à tarde para fazer a prova. Então, eu perdia muito tempo com isso, sabe? Era inevitável e é claro que é natural, mas no terceiro ano, graças a Deus, na minha escola não teve isso. E aí eu consigo reservar mais do meu tempo para a rotina que eu criei. Então vamos para essa parte da rotina. A primeira coisa que eu fiz foi pegar meu cronograma antigo e jogar fora, rasgar, jogar fora, nunca mais ver na minha frente. Depois que eu ganhei o tablet, eu também usei o tablet para a escola. Então no vídeo que eu fiz o unboxing para vocês, eu falei que eu não usaria para a escola, mas eu já comprei capinha, já coloquei película e agora tá muito tranquilo. Eu me adaptei muito ao tab para usar na escola, mas para estudar em casa, o que eu tô fazendo agora é usar um cursinho que eu assinei, que eu já vou falar um pouco dele pra vocês, pra fazer uns exercícios e tal, e os resumos que eu preciso fazer de matérias que eu tenho mais dificuldade, eu faço no caderno inteligente que eu comprei e mostrei pra vocês no vídeo, organizando e mostrando o meu material escolar. Apesar de eu ter me adaptado muito ao tab, ainda me incomodava eu fazer tudo nele. Sabe, me incomodava eu não sentir realmente que eu estava escrevendo num papel. Eu tenho esse problema, eu gosto de escrever no papel, eu sou apaixonada com isso. E não tem como, entendeu? Tem muitos hábitos que são muito difíceis de quebrar. E esses hábitos eu tenho desde cedo. Tem muito tempo já que eu faço muita anotação em caderno. Então, para mim, mudar foi muito rápido a mudança do caderno pro tablet. E aí eu decidi deixar ele só para a escola. Eu continuo no meu cursinho de química e no meu cursinho de física, que são 2 matérias. Na verdade, química eu tenho mais facilidade, mas física não. Então, eu realmente precisava. Essas 2 eu tô conseguindo organizar bonitinho. O de matemática que acabava comigo mesmo, porque sobrepunha o curso de física, então ficava muito complicado. Eu tinha que perder um curso para fazer outro e ocupava muito do meu tempo ao longo da semana, ter que reassistir as aulas gravadas. Mas tá tudo bem, eu descobri um cursinho chamado Método Questiona, né? O Hospital Questiona. Gente, eu nunca vi uma plataforma tão incrível. E esse vídeo não é público, eu tô falando muito sério. O método de estudos que eu tô fazendo é por questões. Então, estudo por questões não é você chutar o balde para teoria, tá? Não é assim que funciona. Eu vou explicar mais ou menos como funciona no aplicativo. Depois, se vocês quiserem, eu até falo mais ou menos desse cursinho para vocês em outro vídeo com mais detalhes. Aqui eu vou falar bem superficial. Essa plataforma você escolhe a prova que você quer prestar para vestibular e ela vai fazendo o algoritmo de acordo com essa prova. Então, basicamente, é um hospital, eu vou, tipo assim, depois eu mostro para vocês essa ideia, mas é um hospital e aí são vários pacientes, cada paciente é uma matéria e aí você tem que atender cada paciente. Gente, eu juro para vocês, parece uma coisa muito idiota, mas é muito maravilhoso.
Dentro desses pacientes, tem, tipo assim, listas de 5 questões, e aí depois eles vão para uma sala de verde, amarela ou vermelha, de acordo com o seu desempenho dentro dessas listas. E aí você tem que ir repetindo listas, são várias listas diferentes, você tem que ir repetindo listas, fazendo questões até você melhorar o seu desempenho. Nisso, quando eu vejo que eu tenho muita dificuldade nessa matéria, eu automaticamente, depois que eu faço umas 3 listas e eu ainda tô mal, eu automaticamente vou pro YouTube, vou para os meus cursinhos, quando é química, física, né, o caso, e assisto as aulas gravadas. E lembram daquele problema que eu falei para vocês de não ter alguém para me guiar na hora de estudar, o que estudar, como estudar? Nessa plataforma, esse problema foi resolvido. O estudo por questões era uma coisa que eu estava com muita dificuldade de implementar. Eu ficava muito na teoria, eu ficava em assistir aula e em fazer 5 questões e por mim estava tudo ótimo. Mas eu chegava nos meus simulados de domingo, que eu tô fazendo as questões, as provas do Enem, aos domingos. Então eu chegava nessas provas e eu ia super mal e eu ficava super frustrada. Então, para mim, foi super difícil esse processo. Estudar por questões facilitou a minha vida e eu tenho certeza que para todo vestibulando essa é a melhor alternativa, assim. Eu tô recomendando para vocês essa plataforma que me ajudou nesse sentido. De novo, não é publi, então eu vou falar aqui que vocês podem fazer isso em qualquer lugar. Existem sites que fornecem várias questões do Enem, talvez todas, com correções em vídeo, com aulas ao vivo não, aulas gravadas. Então, tudo isso existe gratuito na internet, entendeu? Esse curso eu comprei para substituir o curso de matemática, né? Dentro desse curso tem várias questões de matemática e eu tenho muito problema com matemática. Tem a plataforma do Ferreto também, que eu assinei, não assinei de pagar, mas eu assinei meio que um bônus que tinha lá de matemática, física e química básico. Física e química eu não uso, mas matemática eu uso muito. Então eu tenho um professor muito bom de matemática, que é o Ferreto. A aula de matemática básica e tal, e o que não tiver de matemática básica tem no canal do Ferreto no YouTube. Então, eu tô bem safe nesse sentido de matemática, que era o que eu tenho mais dificuldade e é o que mais pontua no Enem, além da redação. O método questiona, basicamente, me direciona mais ou menos nos estudos, que foi o que eu falei que estava mais me dando ansiedade para vocês no início do vídeo. Então, se isso é um problema para vocês, de novo, não assinem essa plataforma porque eu falei. Tá bem? Assistam vídeos que falem sobre ela, explicando e tal, mas principalmente se você sabe que assim vai ser melhor pra você, gente, questões no Google, tem todas as questões do Enem, imprimam as provas do Enem, de imprimir a prova que você vai fazer, tipo assim, acho que é a melhor coisa que eu posso falar nesse vídeo, entendeu? Se você vai fazer FUVEST, imprime a prova da FUVEST. Se você vai fazer Enem e só Enem, imprime todas as provas do Enem. Eu tenho todas as provas do Enem impressas. E não se assustem de verdade, porque o que tem uma coisa que vestibulando faz é acumular folha. E mesmo comprando tablet, eu tive que ir numa gráfica para imprimir um tanto de coisa, porque é o que eu falei para vocês. O tablet funciona para mim para escrever dentro de sala, mas para fazer exercício em casa é no papel, é na folha. Mesmo com o aplicativo do Hospital Questiona dentro do meu tablet, eu ainda uso a folha de papel para fazer os exercícios. Tá bem? Então, se você sabe que você vai ser assim, que você prefere escrever, e principalmente se você vai fazer a prova no presencial, eu não vejo por que você só usar um tablet. O tablet, para mim, é extremamente útil na escola, sim, para escrever matéria. Tanto é que nesse vídeo aí que eu gravei há 2 meses atrás, eu estava fazendo uma revisão de uma matéria dentro do tablet. Mas não é isso que eu faço mais hoje, entendeu? Para vocês verem como é que tudo isso muda, como é que você vai se conhecendo, como é que você vai sabendo o que é melhor para você, o que não está funcionando, o que está funcionando muito, o que precisa de certa adaptação. Então, assim, gente, nossa, o terceiro ano é um ano em que você descobre tudo que você não descobriu ao longo dos 2 anos anteriores. E como eu disse para vocês também, não abandonem a teoria. Essa ideia de estudar por questões é simplesmente para você nortear, porque faltam menos de 5 meses para o Enem, sabe? Então você não vai conseguir estudar todas as matérias que você precisa se você quiser começar a estudar agora. Entendeu? Saber mais ou menos o que você precisa focar mais de acordo com a frequência do que cai no Enem é muito melhor. Eu tô cheia de post-it na minha parede, de frequência, de coisa que cai mais, de coisa que quase não cai, pra eu saber mais ou menos nortear. E foi assim que eu vi que funcionava pra mim, basicamente sentar a bunda na minha cadeira, fazer várias questões e vendo mais ou menos se eu vou bem ou se eu vou mal, eu vejo a teoria. Igual esses dias pra trás eu tava fazendo questão de trovadorismo. Trovadorismo não é uma matéria que, tipo assim, despenca no Enem como barroco, por exemplo.
mas cai muito também. E foi uma matéria que, assim, lá na lógica do método Questiona, o meu paciente de trovadorismo ficou muito na sala vermelha, na sala laranja. Então, eu saí um pouco, eu fiz 3 listas dele, não consegui dar alta para esse paciente. Cheguei no YouTube, assisti os vídeos lá do professor Noslen, que é um ótimo professor de literatura e português que tem no YouTube, e vi sobre trovadorismo e tal. Logo depois eu consegui fazer as questões, consegui entender a matéria. E mesmo que seja uma compreensão momentânea dessa matéria, depois a própria plataforma já volta com o trovadorismo para o meu retorno lá, para as minhas revisões. Então, dentro de simulados eles colocam, dentro de simulados tanto como o Enem, tanto simulados menores de 10, 20 questões, para ir fixando mesmo a matéria, porque você vê uma matéria agora e só vê daqui 3 meses é como ver a matéria de novo pela primeira vez, entendeu? Agora sobre saúde mental, que eu acho que é a parte mais importante desse vídeo, além dessa parte toda de rotina, de plataforma e cursinho e tudo isso, é a parte da culpa. Eu sei que existe um medo enorme de você não conseguir passar na faculdade que você quer de primeira, principalmente se você quer cursos mais concorridos, direito, medicina, principalmente, né? Eu sei que existe essa culpa, eu sei que existe esse medo, e esse medo às vezes vai sim te paralisar, como me paralisou várias vezes ao longo desse ano, e não vai parar de paralisar até o Enem, entendeu? Eu acho que melhor do que tentar se forçar a levantar e estudar é aceitar que você tá nessa situação, sabe? É aceitar que você tá sem força para levantar, para estudar, que isso não é preguiça sua, que isso é realmente parte do processo. E é triste falar que isso é parte do processo, mas é realidade. E não tem o que você pode fazer a não ser aceitar o que o seu corpo tá falando. Reservar um tempo para suprir essas necessidades que ele tá te falando, seja comer alguma besteira, assistir uma série, levantar da cadeira e passear pela casa, sabe? Andar na calçada, fazer um exercício físico. E fazer exercício físico, gente, tá me ajudando tanto com a minha ansiedade que vocês não têm ideia. No vídeo sobre hábitos, eu até já tinha falado pra você sobre exercício físico, mas nada como a prática, sabe? Eu tava fazendo exercício físico nas férias e falando pra vocês que era maravilhoso, e realmente era, mas dentro dessa realidade de vestibulanda, o exercício físico é mais importante do que vocês imaginam. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima!